Na última aula nós aprendemos a utilizar o for loop e descobrir os números ímpares ou pares de 0 a 5. Nós hoje vamos aplicar a mesma lógica, só que utilizando o loop while e não mais o for. A grande diferença entre esses dois loops é que nós inicializamos a variável I dentro do loop, então essa variável I aqui, ela só faz sentido dentro desse loop, só que quando nós utilizamos o while loop, nós temos que declarar a variável de fora do loop. Então nós vamos declarar a mesma variável e vamos inicializar com 0. Só que essas duas variáveis são completamente diferentes, porque essa primeira aqui só faz sentido dentro desse loop. Ela só é acessível dentro desse loop for. Nós vamos aprender melhor isso quando entrarmos em scope. O que eu quero que você grave é que, apesar dessas duas variáveis terem o mesmo nome, elas são totalmente diferentes. Então, depois que nós declaramos a nossa variável, nós colocamos o nosso while statement, while que significa enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, irá executar alguma coisa. Aqui nós colocamos os nossos parênteses e nós precisamos de uma condition, de uma condição. E que condição é essa? A mesma daqui. Desde que, enquanto o i seja menor ou igual a 5, nós vamos executar o que está dentro do corpo do nosso loop. Então, vamos colocar a nossa condição aqui, i é menor ou igual a 5. Colocamos os nossos curly braces e aqui dentro nós precisamos colocar os nossos statements. E qual é o statement? Esse aqui, nós queremos repetir essa mesma coisa, nós queremos que o console log coloque para nós os números que são ímpar e depois de executar esse statement, nós vamos acrescentar uma unidade aí, nós vamos incrementar i. Então perceba que nós temos 1, 3 e 5 devido ao nosso for loop e nós temos 1, 3 e 5 devido ao nosso while loop. Então a lógica é: declaramos a variável I, inicializamos com 0, enquanto i for menor ou igual a 5, esse statement será executado e depois nós iremos incrementar i com uma unidade. Então i vai valer 0 no final, 0 vai ser comparado aqui com 5, se é menor ou igual. Na próxima iteração, i vai valer 1, depois 2, depois 3, 4, 5. E aí encerramos o nosso while loop. Agora vamos aplicar a mesma lógica utilizando do while loop. Então nós começamos com a declaração da variável. Então aqui eu estou declarando a variável i e inicializando com o valor 0. Sabe por que está com esse traço vermelho aqui? Vou salvar. Olha o erro que nós temos. Identifier, o identificador i já foi declarado. Então, nós estamos declarando a variável i novamente porque nós declaramos aqui no início desse while loop. Nós não tivemos o problema quando nós aprendemos while por conta dessa variável do for, porque são variáveis completamente diferentes. Então, o que eu vou fazer para nós aprendermos o do while loop é comentar esse código. Então, eu vou selecionar, vou apertar Ctrl K e depois C, e com isso eu vou transformar esse código em um comentário. Se eu salvar, perceba que está tudo normal. Agora nós precisamos colocar o nosso do statement, e aqui nós vamos colocar o nosso bloco de código, e aqui nós precisamos do nosso statement. Eu vou pegar esses dois statements aqui do while loop, vou colar aqui, vou tirar esse comentário, salvar. Perceba que nós temos um erro aqui, unexpected end of input, quer dizer, está faltando a nossa condição. Nós fizemos a declaração, então faça isso, do significa faça, então faça esse código enquanto, então nós precisamos do while, que é a nossa condição agora, enquanto o i for menor ou igual a 5. Salvando, nós temos o mesmo resultado. Então nós declaramos a nossa variável,
colocamos o do, e aqui nós colocamos o corpo do nosso loop, aqui nós colocamos o nosso statement, mais outro statement, só que aqui nós estamos incrementando a variável i, quer dizer, faça isso, isso é o que? Me ache os números ímpares, depois incremente, enquanto o i for menor ou igual a 5. Quando essa condição retornar falso, o nosso do while loop se encerrará. E você deve estar se perguntando qual que é a diferença do while loop para o do while loop. É que o do while loop é executado no mínimo uma vez, mesmo que essa condição aqui seja falsa. Já o while loop, nós precisamos que a condição seja verdadeira desde o início. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou deletar esse for loop aqui, por enquanto, nós não precisamos dele. Então, nós temos 1, 3 e 5. Deixa eu comentar esse do while loop e vou tirar o comentário aqui desse while loop. Então, nós apertamos Ctrl K, U, beleza? Então, nós temos aqui 1, 3 e 5. Nós declaramos a variável i valendo 0. Esse while loop vai verificar essa condição. Se essa condição for falsa já no começo, esse código não será executado. Então, vamos colocar aqui i é igual a 9 e ver o que acontece. Nada, porque essa condição retornou falso, porque 9 não é menor ou igual a 5, é maior, então o loop nem se inicializou. Já no nosso do while loop, o nosso do ele vai acontecer no mínimo uma vez. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu vou comentar de novo esse while loop. Vou voltar à vida esse do while loop. Então, nós vamos colocar aqui a variável i valendo 9. Então, eu vou salvar. Perceba que nós temos ela no console. Então, o que aconteceu? O JavaScript leu esse statement. Se o resto da divisão de 9 por 2 não for 0, eu quero que você coloque para mim no console o valor dessa variável i. Por isso que nós temos 9. Na próxima iteração, porque i agora vai valer 10, porque nós incrementamos 1, então agora o JavaScript vai analisar essa condição, vai retornar falso e não vai executar mais esse do while loop. Agora, se essa condição, se esse if aqui não for verdadeiro, por exemplo, aqui nós tiramos o não, então ficou, se a divisão de 9 por 2 for 0, nós queremos logar a variável i no console. Então, eu vou salvar, viu que não logou. Mas se essa condição aqui for verdadeiro, esse if statement for verdadeiro, esse do while loop será executado no mínimo uma vez. Essa é a grande diferença. Se ficou complicado, não se preocupe tanto, porque na realidade nós não utilizamos muito esse do while loop, quase nada, somente em alguns casos, então você quase não vai ver, mas precisa saber o for e o while loop. Essa foi a aula de hoje, ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.